Pega a sua Bíblia, segunda carta ou epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 2. Glória a Deus. Diz assim, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, vou repetir, capítulo 1, versículo de número 3 em diante, amém? Diz assim, sempre devemos, sempre devemos, de quê? Irmãos, dá graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de um para com os outros. Vai prestando atenção, que Deus está falando conosco. O 4 diz assim, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em toda a vossa perseguições e aflições que suportai. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por digno do reino de Deus, pela qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que Deus dê em paga tribulações aos que atribulam, e a vós que sois atribulado, descanso conosco, porquanto quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os seus anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e da glória do seu poder. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Graças a Deus, igreja, pela sua vida que está aqui. Nós temos que dar graça a Deus, porque, irmãos, os dias são maus. Nós precisamos, irmão, hoje é terceiro domingo é dia de missões. As missões começam dentro da igreja que nós aprendemos para enfrentar a adversidade do mundo, que se opõe contra nós em pleno século 21. Nós temos muita oposição contra nós, irmãos. Como sempre foi. A igreja do Senhor Jesus, irmão, nunca recebeu aplauso, a não ser entre nós. Por isso que nós temos da graça um pelos outros, porque a nossa fé cresça. Porque a nossa fé crescendo, o amor vai crescer. E quando crescem as duas coisas junto, nós estamos prontos para a diversidade na nossa vida. Está entendendo o que nós lemos aqui, irmãos? Dai graça a Deus pela vida dessa irmã, pela vida desse irmão, pela vida do pastor Moisés, do pastor Júnior,
Graças a Deus, Deus ter nos colocado, Deus ter me dado esse privilégio de estar reunido com vocês na casa de Deus, na mesma visão, no mesmo propósito, no mesmo chamado, que Deus nos escolheu, irmãos. Deus nos escolheu. Deus nos escolheu para fazer diferença neste mundo mal, este mundo que jaz do maligno. E não pensa que o mundo, o sistema, quando fala mundo, irmão, estou falando dos sistemas, estou falando dos governantes. Não é da gente, não é totalmente do ser humano, aquele que foi levantado em posição para impedir que a igreja do Senhor Jesus Cristo cresça de um modo tremendo, de um modo grande. Esse quer impor, como eles fez com Paulo lá, e Pedro, e Silas, e todos eles, agora também quer fazer conosco. Amém? É passar superbom na nossa boca, não fala nada de Jesus, não testemunha. Por que, irmão? Por que isso? Eles querem, irmão, puxar para eles o poderio, o senhorio de um Deus tremendo, um Deus que criou todas as coisas. E eles querem barrar. Mas não vai não, irmão, não vai não. Satanás, ele vai levantar para cair. Quantas vezes ele levanta contra nós, quantas vezes ele levanta e cai, em nome de Jesus, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior é o que está conosco. Por que, irmão? Por que isso? Porque a nossa palavra, ela não presume em palavra, em sabedoria humana, não, mas em poder de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, 4, quer ver? 2, 4, 5 e 6. E a minha palavra, a sua palavra, e a minha pregação, ela não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Não, a nossa fé, irmão, não apoia a sabedoria humana, não. Coitado daquele que a fé dele está apoiada no homem, irmão. Misericórdia, coitadinho, vai sofrer dano no dia do juízo, irmãos. A nossa palavra é poder do Espírito Santo. O salmista diz isso lá em Salmo 89, 17. Quer ver o que ele diz? Por isso que eu falei da glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. 89, 17 de Salmos. Diz assim: pois tu és a glória da sua força. Por isso que nós temos que glorificar a Deus. A parte A. A parte B. E no teu favor será exaltado o nosso poder. Na força de Deus nós somos exaltados o nosso poder, irmão. Não é sabedoria humana, não. Não é sangue nem carne. Jesus falou isso com Pedro: não é sangue nem carne que revelaste, mas é o Espírito Santo
Jesus falou isso com Pedro. É isso, irmão, que é preparar para o evangelismo. Quando nós abrir a nossa boca, vai prestando atenção. Quando nós abrir a nossa boca, a pessoa que vai receber como? Que jeito? Com amor, claro. Com moderação, claro. Com fé, claro. Mas só que a palavra de Deus, ela é a espada de dois gumes. Amém? Amém, ela é a espada de dois gumes. Hebreus 4,12 fala isso. Ela separa alma, espírito, juntas e medula. Faz favor. Já está aqui. Glória a Deus. Deus abençoa, irmão Jonas e irmão Sara. Deus abençoa. Porque a palavra de Deus é viva, não é morta não, irmãos. A palavra de Deus, ela levanta aquele que já está quase morrendo. Quase morrendo, aquele que acha que não tem jeito. Hoje eu estava falando com um homem assim, muito religioso. Eu estava falando com ele, que eu vi ele uns 4 meses atrás aí, eu vi ele numa cadeira de roda, irmãos. Eu vi nele, ele não estava mexendo nem com a perna. Hoje o homem está andando para todo lado, irmãos. Meu vizinho lá, mais de 40 e tantos anos, está andando para todo lado. Eu estava conversando com ele, falei assim, olha o poder de Deus aí. Sou João, não é João não, mas às vezes alguém conhece, olha o poder de Deus aí, mas nós temos que testemunhar. Eu falei assim com ele, isso faz a nossa fé aumentar cada dia mais e conhecer cada dia mais esse Deus tremendo. Esse Deus que aos impossíveis, aos homens, são possíveis para Ele. Deus é assim, irmãos. E a nossa pregação, ela é como espada. Ela vai separando espírito, alma, juntas, medulas, e apta para discernir a profundidade do nosso coração, o que nós temos pensado, irmãos. Nesse momento, ouvindo a palavra de Deus, Deus está indo lá no nosso coração, irmão. A palavra de Deus, ela está lá separando, ela está lá limpando, ela está lá tirando as mágoas, as tristezas, as raivas, o rancor. Por quê? Porque Deus corrige o pai. Deus é um pai que corrige o filho que o ama. E qual o pai que não corrige, irmão? Se o pai não corrigiu o filho, é porque ele não ama o filho. Amém? Porque ele não ama o filho. E nós temos que ser o que Deus quer que nós sejamos. Às vezes nós subimos aqui, irmão, eu cada vez, irmão, eu não sei quantas não, mas acho que mais de umas 200 vezes, mais, eu já preguei. Mas todas as vezes que eu subo num púlpito, irmão, eu fico com temor a Deus. Eu falo assim, Deus, me ajuda. Porque a tua palavra, Jesus, João 15,5, diz, sem ti nada podemos fazer. Me ajuda, Senhor, porque eu nada sou. Quem prega é eu, mas quem fala é o Senhor. Fala nos corações do teu filho, da tua filha, Senhor. Pelo amor de Deus, Senhor. Eu te suplico essa ajuda por mim, Deus. Deus seja louvado. Então começa na igreja, e nós vamos ter luta, vamos ter perseguição, vamos. Quem nunca aqui teve perseguição, levanta a mão, por favor. Deixa eu ver se algum nunca teve perseguição aqui, deixa eu ver. Porque se você não teve, você não está falando da palavra de Deus não, irmãos. Porque era separa. Inclusive em família. Depois nós vamos ver, quando nós completar aqui
desses textos que nós lemos aqui, depois nós vamos ver isso aqui. E nós não podemos temer. Nós não podemos ficar com medo. Se prender, prendeu. Se prender, prendeu. Tem um versículo em Eclesiastes, eu não tenho aqui, mas diz assim: quando levantar, vai prestando atenção, quando levantar, se o Espírito Santo colocar na minha boca é para me falar, se não colocar, não é. Quando levantar o espírito do governador, não deixe o seu lugar, irmãos. Não pode temer, não. Porque é o espírito mau do governador que quer impor lei, para calar nossa boca. Ainda que a terra se mude, ainda que o mar se revolta, há um lugar em Deus para nós. Há um lugar em Deus para aquele que ama em espírito e em verdade. Então diz assim o 6 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 1:6 diz assim: se de fato, às vezes não é. Quanto ao fato, não tem argumento. Por isso que a Bíblia está falando, se de fato é justo diante de Deus, que Deus dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Paramos por aqui um minuto. Não precisamos preocupar com as pessoas que estão prejudicando, irmão, que tá invejando, que está querendo nos parar para não falar das boas novas, não pregar o evangelho. Deus vai dar a paga a eles, irmãos. Seja ele quem for. Seja governador, seja presidente, seja quem for, Deus vai dar a paga a ele, irmãos. E olha, que Deus é amor, mas Deus é juiz também, irmãos. Deus, Ele é fogo consumidor. Amém? Então, vai dar em paga àqueles que atribulam, se de fato é justo diante de Deus. Agora é o 7. Olha o escape aí de Deus, irmão, olha o escape. Olha o escape de Deus. E a vós que sois atribulados, descanso conosco. Ô glória, descanse, irmão. Você vai deitar, você vai descansar. Estão perseguindo a igreja. Jesus é maior, Jesus é comigo. Surgiu isso aí, essa perseguição. Maior é Deus, irmãos. Mas vão consolar e diz assim: quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Aleluia, com os anjos do seu poder. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? O 8. Preste atenção, irmão, preste atenção. Preste atenção nesse 8 aqui, irmãos. Como labareda de fogo. Por isso que nós temos que lutar pelas almas. Por isso que nós estamos falando aqui hoje de evangelismo, de preparar para evangelizar, para não ter medo de falar com as pessoas. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Tem duas classes de pessoa aqui, tá, irmão? Duas classes de pessoa. Primeiro, vai tomar vingança dos que não conhecem a Deus. Por que não conheceram, irmãos? Porque eles não quiseram conhecer. É verdade? Concorda comigo? Que não conheceu, porque não quis conhecer. Porque o evangelho está sendo pregado a toda criatura. Está sendo pregado no mundo inteiro. Primeira classe. Segunda classe. Do que não conheceram a Deus e dos que não obedeceram. Obedeceram o quê? Ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Duas classes, irmão, duas classes de pessoas. Eu até acho
Eu estou falando assim, não baseado na minha vida espiritual. Se Deus fosse escolher, os que não conheceram teriam menos castigo. Não teria menos vingança de Deus. Dos que conhecem não obedecem. Quem concorda comigo, levanta a mão. Os que conhecem e não obedecem é pior, irmãos. Por quê? Porque Deus escolheu eles. Escolheu e enviou. Quantas vezes fala, vós sereis minhas testemunhas, na Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Glória a Deus por isso. Nós não somente conhecemos, como nós fomos chamados, para quê? Para fazer a diferença. Porque Deus vai tomar como vingança. Claro, irmãos. Claro. Isaías 55:11 diz que a palavra de Deus ela não volta vazia. Antes que prospere naquilo que é enviado, tá ali. Assim será a minha palavra que sai da minha boca. Isso aqui é a boca de Deus, irmão. É a boca de Deus. Sai da minha boca, não voltará para mim vazia, antes que fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Quando a pessoa, presta atenção, irmão, quando a pessoa ouve a palavra de Deus, ele tem que prosperar. Não é prosperar financeiramente, mas prosperar em obediência a Deus. Prosperar em obediência, ser próspero, conhecer mais, ter mais intimidade com Deus, andar com Deus, deitar com Deus, levantar com Deus, ter mais intimidade com Deus. Prosperar na palavra de Deus. Claro que isso aqui vai incluir vida conjugal, vida familiar, vida no trabalho, vai incluir tudo. Mas primeiro tem que usar Mateus 6:33. Mateus 6:33. Primeiro tem que usar isso aqui. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus vai acrescentar. Quando a pessoa busca o reino de Deus em primeiro lugar, não está com o coração visando as coisas aqui nessa terra, porque aqui 70, 80 anos é câncer e infarto. Claro que Deus vai coisa. Isso aqui, irmãos, 70, 80 anos, eu estava falando com uma pessoa não religiosa. Isso aqui é para o povo de Deus, irmãos. Concorda comigo? Isso é para o povo de Deus. Vou te explicar por quê. Mas os outros vivem 90, 100 anos. Eles não vivem nessa terra, eles vegetam nessa terra. Sem Deus, a pessoa não tem expectativa. É só comer e beber. É tanto assim, irmão, é tanto assim, que isso aqui, os 70, 80 anos é para o povo de Deus, porque o povo de Deus se cuida, irmãos. O povo de Deus, ele não bebe, ele não fuma, ele não faz extravagância, irmãos. Aí Deus prometeu esse período de vida para ele, mas quem obedece a Deus, quem não obedece, em vez de ser burro, é mura. É verdade, irmãos. Estou falando na rede social. Deus nos criou como filho, irmãos. Deus nos criou como filho. Gênesis 1:26. Façamos ao homem a nossa imagem e que? Semelhança de Deus. Você quer que eu te mostre que o homem está mura? Que o homem está virando muro? Você quer que eu te mostre? Irmão, eu vi uma passagem agora recente, vai pensando que você vai concordar comigo, pastor, ele vai concordar comigo. Se não concordar, não tem problema não. Isso aí, tem que existir amor para que a nossa fé cresça. Porque a diversidade do mundo vem aí, nós temos que estar a igreja de mão dada uma com a outra. Eu vou te falar, há pouco tempo eu vi na televisão
Olha o homem mura. Olha o homem mura aí. Semelhança de Deus, mas mura. O cara treinando as pessoas para ingerir a droga. Pode prestar atenção no que eu estou te falando. Às vezes você não viu. Eles ingerem a droga aqui no Brasil e vai vomitar a droga, sabe aonde? Lá fora, na Argentina, lá em outro país, aqui no Brasil, Rio Grande do Sul, Manaus, Fortaleza, Recife, em todo lugar. Sabe como é que eles chamam? Eles chamam mura do tráfico. Eles chamam mura do tráfico, irmãos. Não é burro, mas é mura, é a mesma coisa, está na família. Quem já lidou em roça sabe que o burro e a mura são irmãos. É chamado de mura. Deus fez o quê? A imagem e semelhança, mas o Satanás transformou a imagem e semelhança de Deus numa mura. Por quê? Porque não deu crédito, não deu ouvido à palavra de Deus, não obedeceu a palavra de Deus. Por isso que Deus tomou como castigo, porque não obedeceram. Uns não conheceram, mas outros não obedeceram a palavra de Deus. Muito bem. Judas capítulo 1, 23. Diz assim, e salvais a nossa responsabilidade, irmãos. A responsabilidade é sua. Não joga para cima de nós aqui, não. Não joga para cima de nós de pregador só aqui, não, irmão. A responsabilidade que a igreja tem. Igreja do Senhor Jesus tem. Todos nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós aqui agora já estão vindo assim, manga de camisa, sabe como é que é? Para ninguém saber qual que é o pregador que vai pregar, senão ver, não, aquele ali é aquele que vai pregar. Eu gosto, um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Cefa. Aí o apóstolo Paulo diz assim, nem minha, nem de Cefa e nem de Apolo, porque um semeia, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Jesus que dá o crescimento, quem faz crescer é Jesus, não é nós não temos poder, nós temos que arrebatar essas pessoas, salvar alguns com temor, arrebatando-se do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Camisa está manchada da carne, a carne não está fazendo o que Deus quer que eu faça, rasga ela, eu não vou te vestir mais. Claro que não é a camisa, mas não é temos que vestir de branco, pureza, lavagem na água, o Espírito Santo. Vai ter adversidade? Vai ter adversidade. Jesus disse assim, antes de Jesus falar, irmãos, em Mateus, antes de Jesus, o próprio Senhor, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Lá no início Ele era Deus, Ele estava com Deus, Ele é o verbo que fez carne. Em Evangelho de São João 1, fez carne, habitou entre nós e vimos a glória do unigênito Filho de Deus. Mas não é isso que eu quero chegar. Eu quero chegar, quem falou isso sabe com quem? Com Miqueias. Quem leu o livro aqui do profeta Miqueias? Abacuque, eu sei que você gosta muito de Abacuque, porque Abacuque significa abraço. A Imanaí gosta do Abacuque, a Imanaí gosta do Abacuque, né, Imanaí? Gosta de abraço, Abacuque significa abraço. Porque um abraço, irmãos, ele libera a texina. Um abraço de 40, presta atenção, um abraço de 40 segundos, ele libera a texina do amor.
Eu estava falando com uma pessoa que o sobrinho dele foi para a droga. Falei assim, às vezes ele faltou um abraço. Às vezes ninguém deu um abraço nele. Às vezes ninguém falou com ele que Jesus amava ele. Às vezes ninguém falou com ele que Jesus ia mudar o quadro da vida dele. Está dando para entender, irmãos? Então Abacuque significa abraço, mas não é isso, não. Eu quero falar de Miqueias. Miqueias, capítulo 7, versículo de número 5, 6 e 7. Nós vamos ler 3 versículos. O 5 diz assim. Não estou falando assim para você abandonar todo mundo não, tá, irmãos? Tá, igreja? Não estou falando para abandonar não. Não. Você não conversa com aquele, aí nós fica crente fanático. Só eu que sou santo. Ave Maria, cheia de graça, tal. Só nós, não é isso não, irmãos. Cristão, depois eu vou te mostrar. Cristão não é religião. Aí Miqueias está falando assim, ó, não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia. Estou falando de homem, tá, irmão? Estou falando de homem. Estou falando de nós. Não confiei no nosso guia, daquele que repousa no teu seio. Guarda a porta da tua boca. O 6, porque o filho despreza ao pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra a sua sogra. Presta atenção se não está acontecendo isso, irmãos. Os inimigos do homem são os da própria casa. Agora é o 7. Presta atenção, fala assim, eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá, glória a Deus. O nosso Deus, Ele ouve nós, irmãos. A palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, irmão. Vamos orar para Deus. Vamos fazer igual escrito em Hebreus 12, 2, orando para Jesus. Orando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós vamos ter inimigo, irmãos, dentro de casa. Nós vamos ter inimigo dentro de casa. Israel, o inimigo estava lá em Israel, irmãos. Mas a Bíblia, ela não mente. Ela diz que nem todos que estão em Israel é israelita. Nem todos que estão em Israel é israelita. A Bíblia não mente. O inimigo estava dentro de Israel. O primeiro terrorismo aconteceu dentro de Israel. O inimigo estava lá dentro. Aqui está confirmando tudo isso, irmãos. Confirmando tudo isso. Nós temos que orar, temos. Mas a surpresa desagradável que a gente tem que estar preparado para ter, pode vir de um genro, pode vir de um irmão, pode vir de um cunhado, pode vir da família, irmãos. Pode vir da família. É a palavra que está dizendo, é eu não. Quem quiser culpar, culpa Deus. Rasga a Bíblia. Não culpa não, irmãos. Não culpa pregador não, irmão. Pregador não tem culpa de nada, irmãos. Às vezes o pregador está pela madrugada dentro. Quantas vezes, é verdade ou não é, pastor Júnior e pastor Moisés? Quantas vezes a gente muda a mensagem? Às vezes é uma mensagem suave. Às vezes é uma mensagem passando o óleo da santa unção. Aí Deus fala assim com a gente: não é isso não. Prega a palavra, prega a verdade, palavra que o remédio forte é que cura. Prega a palavra de Deus. É assim que funciona, irmão, as coisas de Deus.
Nós precisamos aprender mais com o Senhor. Davi falou no Salmo 27:4 que queria morar no templo do Senhor para aprender com o Senhor, para aprender no santo templo do Senhor. E nós, irmãos? E nós? E nós? É verdade, tem pessoa ali, eu vou pedir o irmão Jonathan agora, aqui, já está aqui, deixa eu falar isso aqui primeiro, que nós vamos para Mateus 27, glória a Deus. Diz assim: uma coisa pedi ao Senhor. Ele não pediu o general dele, ele não pediu ninguém não, irmão. Ele pediu ao Senhor. É o que nós temos que fazer, pedir ao Senhor. E buscarei, tem que buscar, irmãos. Tem pessoa que vive cristão 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas. Você vai na igreja diária, vizinho. Ô, São Antônio, ora por mim. Busca o Senhor enquanto pode achar. Invoca quando está perto. Pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Ou aprender também, ali também, inquirir pode ser aprender também no seu templo. Tem Bíblia que fala aprender no seu santo templo. A gente tem que pedir? Tem. Não é feio estar pedindo: ô irmão, ora por mim. A própria Bíblia ensina que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Não é feio, deve pedir sim. Eu peço. Se você acha que você precisa mais de oração do que eu, precisa não, irmãos. Com 30, 40, 50 anos, e eu com quase 80 anos, irmãos. É a misericórdia do Senhor que é a causa de eu não sermos consumidos. E ela renova para mim todas as manhãs. Diz que ela brilha para nós com a luz da aurora, que amanhece, ela vai amanhecer no dia, ela vai clareando. E essa é a luz do Espírito Santo, irmãos. É a palavra de Deus, que ele é lâmpada para os meus pés. Amém? E luz para o meu caminho. É verdade, estou falando aqui, às vezes tem umas 100 pessoas aí ouvindo aí, não importa se tiver 5, se tiver uma. Vou falar, irmão, vou falar aqui. Convém, irmão, convém, igreja. Você está comigo? Está comigo. Eu posso falar? Você religioso que está aí na rede social, cuidado, tá? Cuidado que o seu líder não vai tomar partido da sua perdição não, irmãos. Não vai tomar partido da sua perdição. Você que se dane depois. Ele vai falar assim: ó, isso é problema seu. Amém, irmão? A igreja está entendendo, irmão? É problema de cada um. Vai prestando atenção aonde o Espírito Santo está nos levando, irmãos. Aonde o Espírito Santo está nos levando nessa noite. Mateus 27, presta atenção. Religiosos, presta atenção. E cobra alguma coisa do seu líder. Não engole, não aceita pela boca abaixo o que não tiver aqui, ó, na Bíblia. É invenção do homem. Mateus 27. E chegando, presta atenção aí, você está vendo aí. E chegando amanhã, todos, os principais sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Vai prestando atenção nisso.
e amarrando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Vamos continuar. Presta atenção agora. Então Judas, todo mundo conhece Judas, né? A irmã Mônica até falou um dia que nós saímos aí, né, irmã Mônica? Não é segredo não, né? Ela falou aí com nós, ela falou que acha que Judas foi salvo, no pensamento dela, tá? Isso aí a gente não debate, aqui nós não estamos aqui para discutir religião não, nós estamos aqui para estar unidos na mesma fé, no mesmo amor, para fazer a obra de Deus. Então Judas, o que o traía, vendo que foram condenados, trouxe arrependido. Ele arrependeu as 30 moedas de prata aos principais e aos anciões. Para quem que Judas levou a moeda de prata? Para quem? Os anciãos, não foi? Por quê? Porque ele tinha traído Jesus. Então eles deu ele a moeda de prata para trair Jesus. E nós não podemos trair. Eu estava até comentando ali fora com o irmão, nós temos que ser igual Balaão. Nem Baraque. O rei me deu uma casa cheia de ouro, eu não vou amaldiçoar aqueles que Deus abençoou. Amém, igreja? Então, continuando aqui, dizendo, pequei, traindo o sangue inocente. O que eles disseram, irmão? O que eles disseram? Eles, porém, disseram, que nos importa? Isto é contigo. Escuta aí, eu sei que segue uma religião na rede social, escuta aí, é assim que vai pagar no juízo final. Uai, mas me pregaram que nós ia para o céu. Não vai adiantar mais não, irmãos. Não vai adiantar. E no lugar de Judas, se você pega Atos Apóstolos, né? Se der tempo, nós vamos... Não vai dar tempo não, já é quase 7h25, acho que não vai dar tempo não. É assim que eles vão falar. Que tem eu contigo? Se danem. Vai para o inferno queimar. 100 anos, 200 anos, 1000 anos, 500 anos, uma eternidade, queimará. Que tem eu contigo? Irmão, palavra de Deus é séria. Palavra de Deus não é brincadeira. Não é coisa de rodinha de boteco. Eu de dentro da minha casa, eu desconjuro, porque dentro da minha casa eu escuto ele lá no boteco. Sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, clamando o sangue de Jesus à toa, irmãos. Por que na hora de ouvir a palavra, dar crédito à palavra, conhecer a palavra, conhecereis a verdade vos libertará? Eles não dão valor. Esse crente é enjoado, deixa esse crente embora. Assim, graças a Deus eu estou embora para o céu. Falar comigo na minha cara, irmãos, eu respondo assim, graças a Deus, você está certo, eu estou indo embora para o céu, estou mesmo, meu nome está escrito no livro da vida, eu não tenho que temer nada, nem a homem, nem ninguém. Sangue de Jesus tem poder. Depois o religioso falou assim, você pode fazer o que você quiser. Não é bem assim, esse crente é louco. Esse crente ficou bobo de tanto ler a Bíblia, de tanto estudar a Bíblia, ficou bobo esse crente. Assim que os religiosos falam, não é bem assim não. Você pode ir no pagode, você pode trair, você pode beber, Deus é amor. Você vai ser salvo assim mesmo. Você pode tomar a sua cachaça, a sua cerveja, isso, aquilo. Pode sim, irmãos. Poucas vezes na Bíblia, você vê Deus proibindo as pessoas. Você não pode ser a igreja, tá, irmãos?
É denominação é que faz isso. É a igreja é que às vezes faz isso. Te dá uma lista, aqui, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, isso é pecado. Deus não proíbe, irmão. Eu lembro que Deus falou com Nicodemo. Deus falou isso com Jesus, falou com Nicodemo. Nicodemo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí eu ouvi que Jesus falou, não pode ver o reino de Deus. Primeira vez. Depois ele falou assim, Nicodemo, em verdade, vos digo que o homem, se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Pode fazer tudo. Esse religioso está certo, pode fazer tudo, mas não pode entrar no céu. Não pode entrar no céu. Se não nascer de novo, não pode entrar no céu. O que Jesus falou com Miquéia, agora Jesus vai falar com os discípulos. Mateus 10, 35, 34, aliás. Mateus 10, 34. Mateus, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Isso é Jesus falando, irmão. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Aonde nós lemos? Hebreu 4,12. É a palavra espada, a palavra dele é espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai. A mesma coisa quase de Miqueias. Miqueias era 7. E a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Está prestando atenção, igreja? Está prestando atenção? Serão os seus familiares. Esse é o 36, né? 36, até o 36. Jesus, antes de Jesus falar isso com os discípulos, Jesus tinha falado lá com Miqueias. Não sei quantos anos não, mas deve ser lá Isaías 850. Miqueias deve ter sido antes de Cristo, lá uns 400 anos, vamos supor assim, mais ou menos isso. Estou chutando aqui, tá, irmãos? Não tem a regra aqui na Bíblia não disso não. Mas pode ser mais ou menos isso aí. Jesus falou lá com Miqueias para divertir os judeus que estavam fazendo só coisas erradas, estavam apoiando o sírio que fazia as coisas erradas, eles não corrigiam, ficava com medo. Então Miqueias está divertindo eles, que o inimigo ia levantar dentro de casa. A mesma coisa aqui falou com quem? Com os discípulos. Ele falou aqui com os discípulos. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui, se eu encontrar aqui eu falo. Glória a Deus, acho que não tem aqui não. Mas eu já falei, levantando o espírito do governador, acho que é Eclesiastes, parece que é 10, 4, 5, mas deixa para lá. Não vamos coisa não, vamos prosseguir aqui em diante, porque senão nós já... Aí, 8, 7 e meia, está quase na hora de terminar. Muito bem. Os familiares serão o quê? Inimigo. Sabe por que inimigo, irmãos? Os idólatras não conformam contigo não, irmãos. Ídolo, a palavra de Deus fala que adorar ídolo não é nada menos do que adorar demônio, irmãos. Os religiosos não concordam não, irmão, nunca concordou. Os feiticeiros, pior ainda.
Os candecistas, pior ainda. Por isso que há contenda dentro de casa, porque cada um, é difícil, pastor Júnior, é difícil uma família dizer assim, igual Josué disse, se é Baal, siga Baal, mas se é Deus, siga Deus, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É difícil uma casa toda servir ao Senhor, irmão. Então vai ter isso aqui, vai ter conflito. Vai ter conflito. Mas o que nós lemos que a nossa palavra não é palavras persuasivas, mas é palavra de quê? Do Espírito Santo. Se você pega Atos dos Apóstolos, vou até dar uma corridinha aqui, mas não é correr aqui não, tá, irmão? Se eu correr aqui, eu posso tropeçar e cair. Agilizar aqui a palavra aqui. Atos dos Apóstolos. Todo mundo. Vocês conhecem o capítulo 3, não conhecem de Atos dos Apóstolos? Que Pedro e João subiam ao templo para orar. Às 15 horas, né, eles subiam ao templo para orar. E eles pegavam um homem aleijado. E eles punham lá no templo, na porta, na entrada daquele templo, tudo revestido de ouro, por dentro e por fora. Eles punham aquele homem aleijado lá. Aí Pedro e João, quando eles iam subindo, ele estendeu a mão assim, ó, me dá uma moeda. Aí Pedro olhou para ele, olhou bem e falou assim, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aí naquela mesma hora, sabe quantos anos, irmão, aquele aleijado estava ali na porta daquele templo? 40 anos. Foi curado, 40 anos. Aí ele entrou para dentro do templo, por ano de alegria, mas aí os governadores, as autoridades da época, levaram eles, irmão, tentaram prender por causa desses milagres. Aonde está isso aqui, ó? Aí, Pedro, Atos dos Apóstolos 4, 29 e 30, eles pedem a Deus. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede ao teu servo que fale com toda ousadia a tua palavra. O 30. Enquanto estende a tua mão para curar e para que se faça sinais e prodígio no nome do teu santo Filho Jesus. Ele, em nome de Jesus, irmãos, não era eles. Nenhum homem faz milagre, nenhum homem tem poder de fazer milagre, mas fazia no nome de Jesus. O 4,17, nós vamos praticamente só ler, 4,17, nós vamos ler, que nós vamos ver aqui, os 40 anos. Atos 4,17, mas para que não se divulgasse mais entre o povo, ameacemos. Está vendo, irmão? Se vieres contra a igreja, não assusta não, irmão. Ameacemos rigorosamente para que não fale mais neste nome a homem algum. O 18. E chamando, disseram-lhe que absolutamente, vocês não podem falar, é a mesma coisa passar superbônio, vocês não vão falar, eu vou fechar a boca de vocês. Não falasse, nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram, presta atenção, tá, irmãos? Julgai vós, julga nós, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-os
antes a vós do que a Deus. Claro que não, irmão. Você vai ouvir um homem. Seja quem for, irmão. Seja presidente, seja governador. Porque não podemos, presta atenção, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eles viu e eles também ouviu. As duas coisas. Temos visto e ouvido. Para eles ainda os ameaçarem mais e não achando motivo para os castigar. Disseram, deixa-me ir por causa deste povo. Muito bem, porque todos glorificavam a Deus, irmãos, pelo que aconteceram, claro. Se tiver uma pessoa na cadeira de roda aqui na frente, aqui, irmãos, e sair andando aqui, não por causa do irmão Antônio, desse humilde servo, mas por causa do nome de Jesus, então eu não vou glorificar a Deus, eu vou glorificar a Deus, a igreja vai glorificar a Deus. Aí eles continuam aqui falando aqui, pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde. Oh, glória a Deus, glória a Jesus, mais de 40 anos, o impossível aos homens são possível para Deus, mais de 40 anos, aquele homem sofria, aquele homem padecia, vivendo de esmola. Agora ele não mais precisa de esmola, agora Deus é com ele, agora a vida dele é uma vida nova, agora ele está andando, agora ele está podendo trabalhar. Mas eles querem calar a boca, eles querem calar a nossa boca, irmãos. Não deixa, pelo amor que você tem a Deus, fale com ousadia. Jesus Cristo, irmão, eu não vou ler aqui, mas foi o Espírito do Senhor me ungiu, Isaías 61, para pregar boas novas, para libertar o cativo da prisão e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da sua vingança, o dia da vingança do Senhor. Então nós precisamos amar as almas perdidas, arrebatando ela do fogo, para aqueles que não conheceram a Deus e aqueles que não obedeceram a Deus. Amém, irmãos? Deus seja louvado. O que eu não pude falar, irmãos, o que a minha capacidade não deu, mas que o Espírito Santo me mandou eu falar, irmão, eu falei aqui. Eu falei e vou continuar, irmãos. Quem me conhece há mais de 30 anos sabe que eu sou transparente, irmãos. Sabe que eu sou transparente. Eu não sou aquele de, sabe como é que é? Tem amor sim dentro de mim, tem um coração grande. Mas não porque sou doente, não. Tenho um coração grande de amor para os meus irmãos, para os meus líderes, meus liderados, meu líder. Já fui líder também, para os meus liderados. Tenho coração grande de amor, irmão. Mas o que eu tenho que falar dentro da palavra de Deus, eu não vou omitir. Vem a perseguição, pode vir. Mas sempre devemos, irmão, dar graça a Deus por vós. Graças a Deus pela igreja, graças a Deus pelos irmãos, pelas irmãs que estão aqui nessa noite. Eu tenho certeza que não foi à toa, não por mim, mas Jesus, ele tinha que tratar com nós nessa noite. Ele tinha que curar alguma ferida, alguma cicatriz que ainda estão abertas, com familiares, mas que não temem a Deus, ou mesmo para um vizinho, ou mesmo para um amigo, que não teme a Deus, mas te criticou, zombou de tu. Alegrai, porque grande é o seu galardão, grande é o nosso galardão, galardão é recompensa que o Senhor Jesus tem preparado para cada um de nós. Que Deus te abençoe. Coloca em pé nesta hora. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Ele está presente nesse lugar. Tu és o único Senhor da nossa vida, Pai. O Senhor é o único bem que nós temos nessa terra, meu Pai. Nós não levaremos nada dessa terra, a não ser, meu Pai, alegria de ter o nosso nome escrito no livro da vida, Pai. Isso